Olá, eu sou o professor Renan. Nós vamos para mais uma aula de violino e hoje eu vou falar sobre aproveitamento de arco. Às vezes você está tocando, seu arco acaba antes da hora ou você não consegue fazer a articulação que a música propõe, eu vou te ajudar nessa aula a corrigir seus problemas de mão direita. Muito bem, eu estou com um violino SVM 104 da Di Pietro, um bom violino, aliás, muito bonito, por sinal. Um dos mais bonitos, na minha opinião, da linha Di Pietro, tampo inteiriço, né? E tem uma boa sonoridade, né? E eu vou usar esse violino para falar hoje sobre o hino 148, em específico, os aproveitamentos de arco. Você já prestou atenção que esse hino ele é cheio de aproveitamento? Tem sempre um sinal que vai aparecer aí, é um quadradinho com um azinho em cima. Então, no começo do hino tem um meio quadradinho, que é sinal de arco para baixo, não é sinal de talão. Não é talão e ponta, é para baixo e para cima, tá? Mas quando tem o quadradinho com M, significa meio do arco. Isso você já sabe. E quando tem um quadradinho com A, significa aproveitamento de arco, ou seja, não precisa você retomar o tempo todo. Você vai fazer para baixo, reaproveitando a direção que você já está indo e a quantidade de arco que você tem. Mas às vezes isso escapa da nossa mão, né? Às vezes a gente usa mais ou menos arcos para tocar. Eu vou tocar o hino 148 e você observa. Vocês perceberam? O tempo todo eu fiz esse gesto aqui. Tá, 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 desacelerava, tá, 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 tá. O arco, na verdade, funciona como se fosse o ar, como se você cantasse Louvor a Deus, o Criador, nas fiéis promessas. Então, quando acaba o arco, é como se você estivesse acabando o ar. E da mesma forma que você precisa economizar, por exemplo, se você fosse cantar Louvor a Deus, o Criador, você teve que respirar no meio da frase. Não tem uma respiração no seu inário. A vírgula aparece depois. Então você tem que segurar o ar até chegar perto da vírgula. Louvor a Deus, o Criador. O arco funciona como esse ar, né? Um outro exercício que eu costumo dizer o arco para baixo significa uma sílaba forte, como se você falasse uma sílaba forte. E o arco para cima é como se você falasse uma sílaba fraca, obviamente. Por exemplo, meu nome, Renan. A sílaba forte está no nan, no final. Então, como eu tocaria meu nome? A primeira sílaba eu faço para cima, porque é fraca. E o nan para baixo, porque é uma sílaba forte. E isso serve para outros nomes, tipo assim, Maiara. São 3 notas. Maiara. A acentuação, a sílaba forte está no meio. Maiara. Então, como você representaria isso em som? Então, para isso que serve o arco, para a gente fazer esse tipo de desenho e para fazer um certo sentido fraseológico, rítmico e musical. Então, no hino 148, ele já sugere para você que você comece no meio do arco. Por que ele sugere isso? Para você não começar na ponta, acabou o arco. E nem começar no talão, porque fica exagerado.
Você tem um arco inteiro para usar e pouco arco para usar no começo. Então no meio você tem a gama de usar tudo isso aqui só no primeiro compasso, só nesse anacruze. Louvor a Deus. O arco inteiro depois para fazer a semínima pontuada, né? Pronto. Começou no meio e teve o arco inteiro para fazer a frase que vem depois. Vírgula. Primeiro. Então vem o primeiro aproveitamento de arco. Como seria se não tivesse esse aproveitamento de arco? Para cima. Eu ia ter que dar esse tipo de impulso na semicolcheia, que é a letra do universo regedor. Ia sair com esse nível de energia, regedor. E a gente, na verdade, nesse caso, nesse hino, precisa suavizar. Então, a gente pensa no arco, se a gente precisa suavizar ou ser agressivo, ou ser incisivo. No caso, suavizar. Então, de novo. Aproveita. O seu arco já está aqui no meio, tem pouco arco para você fazer a semicolcheia. Bom, vou falar especificamente sobre esse movimento que vai se repetir durante todo o restante do hino, né? Então, você economiza o seu arco na nota longa, primeira coisa, porque precisa sobrar arco para você fazer o aproveitamento, o sinal de aproveitamento. Economizou significa diminuir a velocidade e usar menos quantidade. Diminui e dá mais um impulso para fazer o que vem depois. Reaproveitar a direção que você já estava indo. Aproveita. Você não precisa parar o arco, você não precisa fazer alguma coisa agressiva, você diminui a velocidade e acelera de novo. Mas o segredo está em você acelerar para baixo, já pensando no próximo movimento para cima. Da, da, pa, 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 que é o mais importante, na verdade, para a própria frase. Então, e volta de novo no meio do arco. Toca comigo essa primeira frase. Se você pega teu violino aí, teu violoncelo, teu trompete, o que for, toca comigo essa primeira frase. Você percebeu? Sai quase que ligado. Só não é ligado porque se fosse seria ininterrupto. Eu forcei um pouco para te mostrar como seria ligado. Então você precisa realmente interromper um pouquinho, mas não é parar, é desacelerar e acelerar de novo, desacelerar e acelerar de novo. É esse tipo de parada e não contínuo, como deve ser. A segunda frase é exatamente igual em termos de desenho. Então, de novo. Essas duas frases, a gente tem um aproveitamento de arco sem vírgula. Então, uma frase é quase interligada na outra. Mi, lá, si, do, mi, fa, lá, sol, fa, mi, do, si, lá, do, si, lá. Tá terminando a frase, tá terminando a semifrase, na verdade. Então, você precisa dar esse caráter de finalização. Então, tecnicamente, desacelera, acelera o movimento, mas pensando no arco que vai subir logo após o aproveitamento. Tá, dá, tá, dá, tá, tá. E o arco para cima, ele precisa ser suavizado, porque se você manter a pressão, você vai perder o ponto de contato e a sonoridade, né? Porque aqui a gente tem mais peso, então automaticamente você precisa tirar o peso da sua mão para você fazer perto do talão, né? Bom, aí, continuando o hino, ele vai para uma região mais aguda. De novo, na terceira linha, me refiro à terceira linha ou terceiro sistema, se você preferir. Lá, ré, do, lá, do,
E vai acontecer com mais frequência. Então, já tem um aproveitamento ali e depois um outro aproveitamento no segundo compasso e no terceiro compasso mais um. Porém, tem uma vírgula dessa vez, o que te possibilita fazer com mais ainda controle. Porque se tem a vírgula, você pode parar um pouquinho o arco para continuar de novo. Então, terceiro sistema, né? Sem parar, parou. Parou. Bom, por que que não é só talão e não aproveitamento? Agora, imagina se não tivesse nenhum dos azinhos sobre esses talões aí, né? Eu iria retomar, né? Não precisa. A gente só precisa aproveitar o movimento para baixo. E a mesma coisa aí. Ia ficar um hino asmático, com todo respeito a quem tem asma, como eu tenho bronquite asmática também. Então fica um hino asmático, você fica parando para respirar e não termina e chega a dar um pouco de agonia. Né? Então, aproveita, vírgula. A segunda coisa que não tem a ver com o aproveitamento de ar que eu queria chamar a atenção é nessa frase. Terceiro sistema no penúltimo compasso. É uma das poucas vezes que aparece, das poucas vezes que aparecem três cocheias em seguida, sem ponto de aumento e semicocheia. Esse desenho é constante. Tá-dá, tá-dá. Tá-dá, dá-dá. Dessa vez vai aparecer tá-dá, dá-dá. Três notas iguais, né? Então, de novo, terceira linha. Para. Igual. Continua. Resumindo, o único lugar que aparece um aproveitamento de arco sem a vírgula é no segundo sistema, terceiro sistema, segundo compasso. Na maioria das outras, aliás, aparece com a vírgula. Na maioria das outras vezes aparece sem a vírgula. Então, quando tem a vírgula, a gente para o arco e continua. Para um pouquinho, né? Respira um pouquinho e continua. Que é a respiração que a gente está acostumado a fazer no inário. Ok? Então, o aproveitamento de arco serve para a gente continuar a frase na mesma direção e para o arco manter a coerência dele, sem ter que ficar asmático ou agressivo. E para a gente manter uma coerência no próprio hino, que é um hino bonito e delicado, levando em consideração as frases de escrita, né? A própria letra. E isso dá um sentido diagógico para o hino que faz mais sentido. Vamos tocar juntos o hino inteiro, pensando no aproveitamento de arco, desacelerar e acelerar. E no caso daquela vez que tem a vírgula, desacelerar, parar um pouquinho e já acelerar de novo. Hino 148, vamos lá? Muito bem, esse foi o hino 148 com o violino de Pietro SVM 104. Espero que você tenha bons estudos e que você consiga resolver os seus problemas de mão direita. Estamos sempre à disposição. Bom estudo!